Graça e paz, igreja. Amém. Ao Senhor seja toda a glória. Amém? Que louvor maravilhoso, né, irmãos? Que coisa tão especial nós podemos, já de manhã, participarmos de uma glória tão grande desta, né? E que agora vamos relembrar mais um pouco a palavra do Senhor, porque eu quero trazer bastante repetição, né? Para ver se a gente não perde a memória daquilo que já aprendemos, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus capítulo 2, eu vou ler até o versículo 4. Pode colocar na tela, por gentileza? Opa, hoje eu não vou enxergar de novo, hein? Hoje. Eu vou ler aqui, tá na tela, né? Ele diz, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Coisa maravilhosa, né? É uma palavra muito rica, da qual nós não podemos deixar escapar, porque a gente, em parte, a gente é muito liso, né, para sempre desviar da palavra, para querer dar uma conotação diferente, não é? Mas nós precisamos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado, com mais, vamos dizer, com mais carinho com essa palavra, não é? Então, irmãos, nós aqui temos aprendido, graças a Deus, muitos irmãos têm aprendido muita coisa, mas ainda temos muito que aprender, porque muitos de nós ainda somos meninos, somos bem criança, apesar da idade estar avançada e avançando, não é? Então, essa palavra aqui para mim, é um grande e glorioso desafio, não é? Que ele está dizendo, portanto, convém nos atentar, quer dizer, com mais diligência. Às vezes a gente, deixa para lá, não é? Não, irmãos, vamos atentar com bastante cuidado. Não entendeu? Vamos perguntar para quem sabe, vamos buscar ser mais prudentes, né? Ser mais sábios, ser mais inteligente espiritualmente, porque é isso que Deus quer, que todos nós possamos crescer até chegarmos à estatura de varão perfeito. Não é para ficar assim a vida toda sempre tomando mamadeira e chupando chupeta, né? Então nós temos que crescer. Então Paulo, infelizmente, teve que falar para os irmãos de Corinto que ele não poderia dar alimento sólido para eles, mas tinha que dar leite, porque eles eram meninos. Eles ainda estavam entre eles se comendo, se mordendo, como alguns aqui nós temos também, né? Que tem uma boca grande e fala muita coisa que não convém e que talvez seja o espírito de língua, só que de língua comprida. Língua matadora, né? Não é aquela língua que edifica o povo,
levanta o povo, que levanta a glória de Deus no meio da casa do Senhor. É uma coisa muito importante a gente pensar, irmãos, porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele diz, eu estou, não é que estarei, é eu estou no meio de vós. Então, olha como Deus dá importância para 2 pessoas reunidas no seu nome, ou 3, mas pode ser 300, 3.000, não faz diferença nenhuma, a palavra sempre será a palavra de Deus. Deus falou, está falado. Deus falou, nós temos que atentar com cuidado para que nós não venhamos a perder a bênção. Não é? É 18, 20, né? Que diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, uma coisa muito importante é que quando nós estamos aqui nesta reunião, o Senhor está passando no nosso meio, está passando cada um de nós em revista. Ele conhece até as intenções do nosso coração e não há nada encoberto diante dele, não é? Versículo 13 dessa palavra aqui mesmo, ele diz aqui 4:13, né? Que ele diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem que nós vamos ter que tratar? É com a esposa? É com o marido? É com a sogra? É com o patrão? Gente, o negócio é bem mais sério do que nós imaginamos, né? Então seria bom a gente tomar certas resoluções ao lado do Senhor, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, para entendermos essa palavra, para guardarmos essa palavra. Porque ele diz lá em 10:8 de Romanos, que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Né? E diz, esta é a palavra da fé que pregamos. Então nós temos que estar bem ajustados a esta palavra. Né? Então diz, portanto convém nos atentar com mais cuidado. Para de murmurar, gente. Para de se levantar contra os ungidos do Senhor. Para de falar mal do seu irmão. Para com essas coisas. De ir levando coisas que você não sabe. Ah, eu vi falar. Ah, foi um santo irmão que falou. Irmão, o santo irmão não fica falando para os outros nada. Quem fala são os fofoqueiros. Se você tem espírito de fofoca, já sabe. Você não pode nem pensar que já está falando bobagem. Já sai falando coisa que nunca viu. Ah, mas me falaram. Uma pessoa muito consagrada me falou. Pessoa consagrada não fala mal dos outros, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que eu estou falando isso para os irmãos com carinho. Porque se você não está incluído nesse pacote, eu não estou falando com você, eu estou falando com os que estão fora do pacote da graça de Deus. Né? Então, o inimigo muitas vezes manda a gente no nosso meio para só tentar tumultuar, fazer a gente parar. Mas eu tenho aprendido durante esses 47 anos e meio, ou mais, que nada me impede a prosseguir. Bem ou mal, pode ficar falando à vontade. Só que aquilo que você falar de mim, você vai se acertar com o meu juiz e com o meu advogado. Eu não vou lhe dar a resposta. Então, a Bíblia diz
Coisa séria, né? É, Leandro? Para que fica perdendo tempo, né? Perder sono. Ah, não consegui dormir. Não, eu durmo maravilhosamente. Então, ele diz, pelas coisas que já temos ouvido. Não é que nós não temos ouvido, nós temos ouvido, mas temos feito orelha grossa para não ouvir. E a Bíblia diz lá em Efésios 5,14, né? Ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para de ficar no meio dos mortos, fica no meio dos santos, fica na presença de Deus, fica na comunhão com Deus, se levante no poder da ressurreição. Ele diz lá, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te alumiará. Que está faltando para nós, muitos de nós, é luz nesta palavra. Então, irmãos, é uma manhã que nós sabemos que Deus está presente nesta casa, tanto no louvor, como nas nossas orações, como na nossa palavra. Ele está aqui e Ele é quem é o soberano Senhor das nossas vidas. Ele diz assim, para que em tempo algum, cuidado, para que em tempo algum, o inimigo usa muitas coisas, usa mulher também, usa marido, usa essas coisas, também para tentar nos tirar da presença de Deus, mas nós não podemos dar ouvido a voz estranha nenhuma. Se vem de Deus, vamos corrigir. Se vem de Deus, vamos acatar. Se vem de Deus, vamos crescer, né? Crescer em graça, crescer em sabedoria, crescer em entendimento e revelação dessa palavra. Essa palavra tem para nós um cunho de glória, de revelação, que ainda muitos de nós temos muito pouco da revelação grandiosa desta palavra do Senhor. Então, vamos crescer. E ele continua dizendo para que em tempo algum nos desviemos delas. Ele diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Quando Deus, lá no passado, falou pelos anjos, né? E também a Bíblia diz, falou pelos profetas, aos nossos pais, a nós, nesse tempo presente, falou pelo seu Filho, né? A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Olha só aí, vai, né? Olha só a nossa riqueza que nós temos, né? Então, diz que a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Toda a palavra que os anjos trouxeram a mensagem, elas se cumpriram. Então veio o anjo, vamos falar dos mais recentes, né? Veio o anjo ao pai de João Batista, o Zacarias, e o anjo deu-lhes uma notícia que eles iam ter um filho bem especial para a glória de Deus, né? Não é especial de cabeça ruim, é bem especial de cabeça boa. Um homem maravilhoso veio falar a um velho sacerdote que por muitos anos casados não conseguiram ter filhos, os dois já estavam fora de ação, e o anjo veio e trouxe a mensagem e nasceu João Batista. João Batista, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Olha, lá na antiga aliança, um homem nascido do ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo. Então,
Depois ele apareceu a Maria e fez uma proposta para Maria, e eu fico pensando, né, como esta moça era de Deus tão especial que ela encarou a vergonha, né, e ela levou isso por muitos anos junto com ela, para receber uma gravidez trazida pelo anjo, né? Ele disse que o anjo falou para ela, e o Espírito do Senhor ia descer sobre ela, e o santo que de ti há de nascer, não será chamado filho de Maria, será chamado filho do Altíssimo, e outra vez ele confirmou, ele será chamado filho de Deus. E o seu nome é Jesus. Então, queridos, isso aconteceu e glória a Deus, né? Porque houve alguém que se dispôs a se entregar a Deus para que fosse formado um corpo, para que Jesus descesse da sua glória. E Jesus é Deus eterno com o Pai. Ele desceu e tomou um corpo em Maria. É um corpo sem pecado, porque se fosse através de José, ele seria mais um pecador no mundo, não é? Todos nós que somos nascidos de pai e mãe da raça de Adão, a não ser que você seja de outra raça, todos nós nascemos, por natureza, filhos do diabo. Ó, pastor, foi o que Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Então foi Jesus que falou, não foi eu, né? João 8,44, ele diz, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Você gosta de mentir? Ah, mentirinha azulzinha, mentirinha cor-de-rosa, né? Mentira é mentira. E quem mente não é de Deus, é do diabo. Seja pastor, seja apóstolo, seja qualquer posição que tenha. Se continuar na mentira, não faz parte da família de Deus. Então, Maria recebeu o anjo, recebeu a profecia e recebeu a promessa. Dela foi gerado um corpo sem pecado para trazer o Senhor da sua glória a este mundo. E ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, não é? E nós fomos buscados, fomos achados por essa maravilhosíssima graça de Deus e precisamos melhorar, e se melhorar, melhora e muito. Se melhorar, piora. Não, se melhorar, melhora. E é isso que nós estamos precisando melhorar muito. Porque, olha, essa palavra dos anjos permaneceu firme e recebeu a justa retribuição. Vamos dizer, um que recebeu uma mensagem, né, do Senhor e pisou na bola foi Balaão, né? Ao ponto de Jesus se encontrar com ele por 3 vezes e ele disse, se a mula não parasse e se deitasse, ele ia matar o profeta. Olha só, ele era profeta, mas veio por teimosia, veio quando Deus falou, não vai. Então, nós temos palavra de anjo, palavra de homem, palavra de Deus, que nós precisamos cuidar bastante. Ele diz, e como escaparemos nós? Hein, gente? Ei, como escaparemos nós? Vocês escapam do marido, escapam da mulher, escapam do patrão, escapam um monte de lugar. Mas de Deus, irmãos, ninguém escapa. De Deus, ninguém escapa. Apesar de nós ser bastante liso, não é? O que é uma coisa bem lisa? Pode falar. Eu tenho uma palavra que pensei de não falar, né? Sérgio? Que é uma coisa bem lisa, você que trabalha nas obras. essa que eu não queria falar, né?
Nós somos assim, já que ele falou, né, vou confirmar. Nós somos com sapo ensaboado, quer dizer. Para pegar um sapo já é duro, agora ensaboado, gente, não é brincadeira. Então nós temos um jogo de cintura muito, muito forte para não encararmos aquilo que Deus quer que a gente encare com verdade. Porque se você e eu confessarmos os nossos pecados, ele diz, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E quanto mais eu escondo, quanto mais eu me fecho, quanto mais eu fujo da palavra, eu permaneço nas trevas, permaneço no pecado. E não é para a gente gastar tantos anos aqui e permanecer no pecado, né, irmãos? Aquilo que nós já ouvimos, e ouvimos aqui coisas maravilhosas, não só pregada por mim, mas por outros pastores. Nós temos ouvido aqui palavras maravilhosíssimas. Temos recebido palavras proféticas, temos recebido algo assim muito especial, mas que nós não podemos estar sempre escapando. E aqui diz, é Deus que está falando pelo Espírito. Como escaparemos nós? Não é o ímpio, é nós, os crentes. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Irmãos, a salvação nossa é muito grande. A salvação nossa custou caríssimo para Deus. E Deus cumpriu em Jesus Cristo todos os itens que era necessário para nos alcançar, para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar, para nos colocar na sua casa e no seu reino, para a honra, para a louvor e para a glória do seu nome. Como escaparemos nós? Ah, pastor, porque... É sempre assim. Ah, porque o senhor não tem a mulher que eu tenho. Ah, porque você não tem o marido que eu tenho. Ah, isso aí não é desculpa não, irmãos. Esse marido que você tem é aquele que você escolheu. Essa mulher que você tem é aquela que você escolheu. Se você escolheu de maneira diferente, você vai viver de maneira diferente. Se você escolheu no Senhor, bem, você vai cada dia ser mais unidos, não é? Eu e a minha esposa, por exemplo, nós somos, penso eu, melhor casados agora, com 58 anos, e vai para maio, aí vai mais um, não é? A gente é bem melhor agora do que quando nós nos casamos. É muito mais gostoso agora do que naquele tempo. Ela veio de uma família diferente, eu vim de outra maneira, de outra família, e a gente sempre tinha alguma dificuldade. Hoje não. Hoje a gente se conhece, a gente se ama, a gente está aí pronto para, não é? Sempre me apoiando, sempre cheia da palavra. Essa mulher como se diz, é uma biblioteca ambulante. Que ela conhece a palavra, não é brincadeira. Porque agora nós estamos numa época em que os casais que tiveram filhos esperam os filhos casar para largar. Eu tenho uma palavra que não é muito bonita, mas eu sempre digo, olha, quem come a carne deve roer o osso. Se é osso, você vai roer, o osso é seu. Agora, se você transformou o seu osso em bênção, você vai viver cada vez melhor. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Nesse amor, nessa gratidão. Não, irmãos, porque nós envelhecemos, não perdemos o valor. Não é? Não perdemos o valor. Ah, não, mas eu vou trocar pela metade. Não, você pode arrumar, mas ela vem por causa do teu dinheiro, se você tiver. Se você não tiver, você não vai arrumar uma empregada para você. Quem tolera você é só a sua mulher.
E quem perdeu, perdeu. Fazer o quê? Mas a Bíblia diz que nós precisamos atentar mais para a palavra do Senhor. Nós temos ouvido muita coisa, né? Por exemplo, vamos abrir Efésios, capítulo 1, que Efésios é um livro que é para ser lido muitas e muitas vezes. Eu penso que tem irmãos aqui que nunca leram Efésios. Já li o Salmo 23. Quando tem um pepino, eu li o Salmo 91. Mas não sabe nada. Né? Se ainda o Salmo fosse bem usado, né? Na hora certa, com fé, com carinho, com cuidado, com zelo, até pode funcionar. Mas olha que nós temos, Efésios capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, abençoou, não é abençoará, o Senhor vai nos abençoar, não, é abençoou. Porque Deus nos abençoou, sabe quando, irmãos? Antes que o mundo existisse. 2 Timóteo 1,9, alguém pode ler para mim, pastor Francisco? Eu não estou conseguindo ler lá, está que nem o domingo retrasado. Que nos salvou. Olha aí, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, que não eram boas, antigamente não, mas pelo seu próprio propósito e graça, que nos foi dada, de Adá e Odó, foi dada, dado, dada, então, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando isso? Antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa nesse universo, Deus já tinha fabricado nós lá na eternidade, com o propósito de estarmos nesta manhã, nesta hora, neste lugar. Mas naquele tempo não existia Parque América, não existia nada, irmão. Não existia ninguém no universo. Nem os anjos existiam ainda, quando Deus fez esse propósito, né? Antes que o mundo existisse. E que ele diz aí que nos salvou, que nos chamou, não é que chamará, que nos salvará, que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes dos tempos dos séculos. É muito longe essa graça, essa glória de Deus em nosso favor, né? Irmãos, eu creio que nós vamos crescer e crescer muito. E Deus tem propósito que nós cresçamos. Ele diz aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Olha, irmãos, não tem nenhuma bênção fora de lugar. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, não é isso? Em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O verso 4 diz assim: como também nos elegeu nele,
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ah, pastor, eu não sou dessa escola. Irmão, eu sou da Bíblia. Eu não quero saber o que os caras brigaram lá no passado, se isso é assim, se isso não é assim. Eu quero crer que é assim como a Bíblia diz. Foi Deus que fez cada um de nós nesse plano, nesse propósito, para esse dia, para essa hora, para essa geração, para que nós possamos alumiar as trevas desse mundo. Então, ele fala aqui, no verso 4, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É para ser separado realmente para ele, porque o amor dele está em nossos corações, não é? É interessante que tem gente que fala, não consigo amar aquela pessoa. Irmãos, eu só não amo o diabo e os demônios, mas o resto, para mim, todo mundo é precioso. Ah, mas ele fala mal do Senhor. O senhor tem coragem de falar com ele? Lógico, e falo olhando na cara dele, dando um abraço, dando um beijo. É beijo de Judas. Pode ser, de quem for. Estou aí para isso. Quem vai se prejudicar me beijando, então é ele, né? Não sou eu. Oh, glória a Deus. Irmãos, é duro chegar assim, né? Esse moço aqui, ó, é uma bênção. Está sempre sorrindo. Transmite um amor, né? Uma graça. E não é com os crentes só, é onde ele trabalha, na profissão dele. Então, isso é coisa linda, não é todo mundo que tem, não. E também nem quer. Ah, eu sou assim mesmo, comigo não leu, o pau comeu. Não tem esse negócio não, irmão. Ah, mas ele me afrontou. Não tem importância, irmão. Se afrontar você, cheio da graça, da glória, da unção, essa pessoa vai se arrebentar sozinha. E ai daqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor, né? E ungido do Senhor aqui não sou só eu, não. Depois ele diz o verso 5, né? E nos predestinou. Ah, pastor, isso eu não creio assim, não tem essas coisas, mas eu creio, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade. Essa palavra difícil aqui, ela tem uma tradução bastante forte, porque essa palavra beneplácito, ele está falando aqui de filiação, de adoção. E Deus, na sua infinita glória, no seu eterno poder, lá na glória, estabeleceu um decreto-lei, que ninguém no universo pode achar um tribunal que possa desfazer o que ele fez a meu favor, a favor seu, de tornar-nos filhos por adoção. Não há ninguém que quebre essa coisa. Irrevogável. Deve ser 8 de Romanos, verso 15. 8, que ele fala de filhos adotivos. Versículo 15, mais ou menos. Lê com voz alta, porque os carros aí estão fazendo bastante barulho. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus... Que versículo é? 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está vendo? Teus filhos do diabo e teus filhos de Deus. Porque não recebesse o espírito de escravidão,
mas recebeste o espírito de adoção de filhos, por adoção de filhos, pelo qual Abba Pai. Vai mais. O mesmo Espírito, olha aí, irmãos, quem testifica conosco, o mesmo Espírito de Deus, testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também por Ele sejamos glorificados. Olha, nós somos filhos de Deus, adotados com essa graça tão tremenda que Deus nos fez ser herdeiros dele e herdeiros do seu Filho. E Jesus não tem nada, né? Ele não tem quase nada, né? Ele só tem todo o poder no céu e na terra e um nome acima de todo nome. Gente, nós vamos para andar um pouquinho mais alto, né? E eu creio que Deus quer trazer um avivamento para nós, aqui no Parque América, mas nós estamos precisando crescer um pouco mais. Ninguém aqui tem filho que nasceu há 2 anos e ele esteja do mesmo tamanho. Tem alguém aqui? Pode ter, por aí, mas praticamente aqui na igreja não tem ninguém. Teve gente que nasceu bem pequenininho aqui e hoje está correndo como um gigante, né? Então, se nós nascemos em Cristo, nós temos que crescer. E crescer, eu vou dizer para vocês, crescer até a estatura de varão. Perfeito. Varão e varô, né? Pensa que é o homem só, é meu marido. Não, você também. Não é? E você que não tem marido, cresça pela graça e pelo poder do Senhor, de maneira que possa ser maior do que até aquela que tem marido, não é? Que, na verdade, muitos maridos atrapalham mesmo, mas... Fala, quer o microfone? Eu estou dizendo assim, se não é espiritual, atrapalha mesmo. O homem, o marido, se ele não for espiritual, ele atrapalha mesmo. Atrapalha mesmo. Eu sei que atrapalha. Mas é aquele trem que se arrumou. Então, essa mulher que atrapalha você que arrumou ela. Você que foi tirado da casa do pai dela. Agora quer descartar, porque achou uma mais novinha, mais elegante? Não, irmãos. Vamos permanecer nessa graça amando. E nós temos que amar as pessoas, não importa a cor, não importa o tamanho, não importa a raça, não importa o poder que ela tem na sociedade, porque ela tem um governo. Nada disso. Nós temos que respeitar as pessoas como pessoas. Dar a honra que é devido àqueles que têm honra. Né? Então, olha só, Deus nos predestinou para filhos de adoção. Eu creio o seguinte, adotar um filho não é coisa fácil, não é? Ter os filhos, às vezes, já é difícil. Filhos da próprio pai, da própria mãe, já tem dificuldades. Mas você pegar um filho que você nunca conheceu o passado dele, é bastante arriscado. Mas quem faz isso é porque tem um amor muito especial. Porque, na maioria, os que são adotados não são tão gratos, né?
O dia que descobre, se não falar, o dia que descobre, fica azedo. Não é? Mas nós temos, da parte de Deus, uma coisa tão linda. Deus nos colocou na sua família. Toda a língua, toda a raça, né? Todas as nações, todas as tribos e todas as línguas, para fazer um povo chamado igreja. Então, esse povo chamado igreja não pode fazer diferença um do outro. Tem gente querendo subir já em cima do banco? Ai, ai, ai. Então ele diz no verso, vamos aqui pular para o verso 6, diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. É uma obra da graça de Deus em nossa vida tremenda. Ele diz: em quem temos a redenção. Olha, irmão, que coisa linda. Olha a riqueza desta graça, né? Em quem temos, não é que teremos, em quem temos, é nós. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Efésios 2, 4, deve ser 2, 4. Ele diz que Deus, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Irmãos, nós temos uma graça maravilhosíssima dada. Cada página que você Efésios, por exemplo, é uma fonte de revelação, é uma fonte de graça, uma fonte de riqueza. E os nossos olhos, muitas vezes, não estão abertos para ver. Então, quem tem o olho fechado, que fala, eu leio, e não entendo nada, Apocalipse 3,18 diz, aconselho-te, pode pôr lá, por favor. Ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas, para que te vistas e não apareça a tua nudez, não é isso? Com a tua vergonha. Vergonha, né? Está escrito. Então, tem mais uma coisa, pastor, tem. É o que a igreja precisa. Colírio. Aonde que se põe colírio? Aonde? Por quê? Se faz uma operação, tem problema, não é? Colírio. Aonde? No olho. Não põe nos dentes, não põe no ouvido, é no olho. Então
Isso aqui é uma palavra profética que não é minha, viu, irmãos? É uma palavra profética do Espírito Santo a quem tem ouvido para ouvir. Você quer crescer? Obedeça. Quer crescer? Obedeça. Quer crescer? Obedeça. Porque 2 Coríntios 4:4, uma outra palavra que vocês têm ouvido bastante aqui, é essa aí. Ele diz, porque o Deus desse século, o Deus da grana. O pessoal hoje está trocando muitas coisas pelo dinheiro, até a fé. O Deus desse século, ele diz, cegou. Cegou. Por que eu não vejo? Está cego. Mas eu olho aqui uma nota de 100 e eu estou vendo. Até as fotos que tem interna nela, não é? Mas não é isso aí não, irmãos. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos com propósito, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É muito sério isso, irmãos. Esse Evangelho que nós pregamos é a imagem de Deus. Esse Evangelho que se prega por aí é mentiroso, é faturista, é enganador. Mas nós temos que pregar o Evangelho da glória. Esse Evangelho da glória tem que ter graça, tem que ter sabedoria, tem que ter unção e prática dessa palavra. Irmãos, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Nós temos tesouros encobertos que nós nunca vimos e talvez não vamos ver, porque nós não temos nenhum interesse em saber. 1 Coríntios 2, 9 e 10, você pega aí para mim, pastor Francisco, ele diz. 1 Coríntios, mas como está escrito, as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Quem que preparou? Pastor Disseu? Quem que preparou? Você crê isso que é verdade? Preparou para quem? Para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Olha só. Para aqueles que o amam. Pastor, mas eu não consigo ver Deus, não consigo me arrepiar quando eu estou lendo. Irmão, a Bíblia não é para arrepiar ninguém, a Bíblia é para você crer. É para você não discutir, é para você crer. Você lê e fala, eu creio. Senhor, eu até não entendo, mas eu creio que isso é para a minha vida, essa é a minha bênção. Verso. Deus nos revelou pelo seu Espírito para Paulo. Para Paulo. Revelou para Paulo. E ele viu coisas inefáveis que a homem não é lícito falar. Ele diz em 2 Coríntios 12, 3 e 4 lá. Não é? Então, o que ele fala aí? Termina.
Olha, irmãos, a grandiosidade da obra do Espírito em nossa vida. Ele vai nos levar a ir conhecer as profundezas de Deus. Ele vai até o mais íntimo do Criador para trazer revelação. Trazer para nós revelação. Vou falar novamente. Para trazer para nós revelação. A pessoa muitas vezes pensa que tem dinheiro, ele é rico. Não, irmão. Rico é um crente que não sabe nem ler, que nem Madaura, não é, Madaura? E que dá um testemunho valioso do Senhor. É as riquezas de Deus sendo mostradas a uma pessoa simples. Nós pensamos que tem que ir para a faculdade, tem que fazer isso aqui. Não, irmãos. Quem traz graça para nós, e sabedoria e entendimento, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é limitado, porque ele é ilimitado, ele é Deus, é parte da Trindade. Ele é Deus Todo-Poderoso, não pode ser adorado, e nem você pedir nada para ele. Quem está autorizado a você receber é Jesus, é o Pai. Mas o Espírito Santo tem a obra dele dentro da minha vida para revelar a grandeza de Deus, para revelar a santidade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, aquilo que Deus é. Não é? Irmãos, está faltando muito para nós. Chama a coisa que eu mais chamo na igreja: revelação. Não tem nada encoberto, irmãos. O Espírito de Deus vai até as profundezas de Deus e traz. Para quem? Para nós que somos crentes, que cremos na palavra. Eu nasci no tempo do avivamento, e no tempo do avivamento eu vi homens pregando, sem saber ler, segurando a Bíblia na mão, por segurar, porque não sabia ler um versículo da Bíblia, e falando numa unção de graça e de poder, que o auditório é todo tomado pela glória, pela presença do Senhor. Então, queridos, nós temos da parte de Deus uma riqueza muito forte, que Deus gostaria que nós estivéssemos usando, irmãos, que o seu Filho fez toda aquela obra para fazer nós riquíssimos nele. E quando eu falo em riqueza, não é dinheiro, não, dinheiro não é riqueza, dinheiro é lixo. Dinheiro é entulho, para muita gente dinheiro é desastre. Mas, irmãos, nós temos aqui nessa palavra grandes coisas que nós podemos ficar falando muito tempo e nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, no 28, 18, ele diz: é-me dado, Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder. Foi dado a Jesus, o seu Filho, todo o poder no céu. No céu. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, 4 seres viventes, 24 anciãos. E parece que tem mais uma pancada de gente lá, aguardando embaixo do altar, para receber mais ainda do Senhor um livramento. Então, queridos, esse Jesus, ele alcançou da parte do Pai um nome
acima de. Toda a glória que ele tinha, ele veio aqui. A glória que ele recebeu aqui para trabalhar nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, que eu nem falei nada, né? Ele recebeu do Pai essas coisas para fazer a obra aqui entre nós. Ele executou a obra e na hora que ele ia indo embora, ele falou, vou deixar para a igreja essa glória. Essa glória está na igreja e a maioria dos pastores nunca viram, nunca perceberam e nem pregam isso. Há uma glória tremenda, aquela que estava em Jesus Cristo, para ressuscitar mortos, para curar doentes, aleijados, mancos, ressuscitar, eu já falei, né? Ressuscitar mortos, limpar leprosos e fazer a obra. Com a pessoa mais simples desta terra pode operar nesse poder da ressurreição. Por quê? Eu falei alguma coisa? Você ia ler para mim? Não. Então, nós temos um domingo como hoje, tão especial, que você deixa a sua casa, não é? Tem gente que não tem condução, vem de longe, não é? Faz um sacrifício tremendo. E eu penso que você pode ter seus olhos bem abertos. Não importa se não tem dinheiro no bolso, dinheiro não é riqueza. A riqueza é ter esse tesouro dentro de nós, funcionando de maneira graciosa da parte de Deus, né? Que ele fala aqui no Hebreus 4, né? No Hebreus 2, né? Verso... e agora? Que ele fala testificando, né? Com sinais, prodígios. 2,4, né? Então está certo. 2,4 ele diz: testificando também Deus com eles. Quem testifica conosco? Ele. Por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Ele dá para quem ele quer. Não é? Ah, pastor, mas eu não tenho. Mas também você nem para saber, nem permanece para saber que tem. Você vai querer para quê? Tem muita gente que quer trabalhar na obra do Senhor, mas quer ter uma caixa de ferramenta com todos os dons espirituais para poder sair aí fora para falar de Jesus. Não, irmão. Deus nos dá uma graça, a gente sai, fala, e se precisar de mais coisa no caminho, Ele dá mais ferramenta. Ele tira da caixa dele e põe em nós, pela sua graça, pelo seu Espírito. Por isso, ninguém aqui tem autorização para ficar sentado somente e não sair para falar da palavra de Deus. A maioria de nós tem irmãos, tem pai, tem mãe, tem sogra, tem parente, tem amigos, que você nunca falou. Que você está com a caixa de ferramenta explodindo, mas não usa. Que cada um de nós possamos usar essas ferramentas poderosas. E ele fala isso em João, capítulo 17, verso 22, quando ele deixa essa beleza para nós, né? João 17, 22. Eu dei-lhes a glória que a mim me desses, para que seja um, como nós somos um. Ele, no verso 5, né, de 17, ele diz: Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa ele pediu de volta. Mas essa glória que ele recebeu aqui para
operar sinais, prodígios e maravilhas, né? Ressuscitar morto, Ele deu para nós, irmãos. Aqui, nós fazemos isso porque nós não cremos. Ele deu a quem? Deu à igreja, irmãos. Que igreja? A igreja que crê. A igreja que crê está afadada a trabalhar no poder da sua ressurreição, para a honra, para a louvor e para a glória do seu nome. Eu posso ir mais um pouquinho? Acho que não, né? Tem muita coisa, irmãos. Se vocês me tolerarem, eu volto a falar mais. Graça e paz, Deus abençoe.